Bruno. Olá, boa tarde, Rita. Nós convidámos-te para vir fazer este podcast para tu explicares um bocadinho aos jovens até aos 35 anos o que é que mudou no mercado atual, mas gostava que começasses por te apresentar. Sim, olha, eu sou o Bruno, estou no Banco Santander, sou responsável da agência aqui do Banco Santander desde novembro do ano passado. Sou da Alcobaça, estou há 30 anos no banco, estou praticamente a completar 30 anos de banco, já passei por muitas fases, sempre muito ligado ao crédito de habitação. Sou da Alcobaça, tive muitos anos em Alcobaça, depois Benedita, Rio Maior e agora em Santarém. Tenho este desafio desde o final do ano passado. És de Santarém? Não percebi. Se és de Santarém? Não, sou de Alcobaça. Ok. Sou de Alcobaça, perto da Nazaré, e o percurso é assim um bocadinho longo, mas pronto, é um desafio e estou a gostar muito de estar em Santarém, estou a conhecer a cidade, conhecia pouco, e cá estou com a equipa de Santarém, a ver se conseguimos fazer E aqui nós um bom estamos trabalho. muito gratos por nos ajudares. Não trabalhas diretamente connosco, né? É que é financeira, mas estamos gratos por nos ajudares sempre que a gente pede algum auxílio e tu ajudas-nos sempre. Isso Tem sido é espetacular o connosco. objetivo, porque temos que estar uns para os outros, porque o mercado vai mudando e é tudo muito rápido e muitas alterações à lei, muitas questões e agora com tanto financiamento a casas até mais antigas, no que diz respeito à documentação e tudo, surgem muitos desafios e então é bom que E a estejamos uns falta para não os está a outros. procurar casas mais antigas. É o que está no mercado, é o que há no Não há mercado, muita no fundo é o coisa. que há no mercado, não é? Imóveis novos há poucos e então tem que se tentar tudo o que está disponível. Então conta-nos lá o que é que mudou neste mercado para os jovens até aos 35 anos. Os jovens tinham um grande desafio, porque nós tradicionalmente somos um país com rendimentos baixos, onde a cultura da poupança também nunca existiu muito e também não é que seja assim tão possível com os rendimentos que os jovens têm desde o início. E o Estado, há uns anos atrás, colocou uma barreira que era a impossibilidade dos bancos financiarem 100% a aquisição de uma casa e os clientes, sejam jovens ou não, terem que ter uma entrada de 10%. 10% mais o valor da formalização do empréstimo tornava-se um valor significativamente alto para quem quisesse comprar uma casa. A par disso, com a escassez de habitação no mercado e com a crescente procura, os preços começaram a subir de tal ordem que este valor, os 10% de uma compra, foi substancialmente subindo estes últimos anos. Para termos uma ideia, de 2021 a 2025, em média, uma casa valorizou o valor da casa valorizou 60%. Portanto, se calhar 2020 até agora, as casas praticamente duplicaram o valor. Uma casa que se comprava por 100 mil euros, neste momento compra-se por 200 e por aí. Estou no mercado há 20 anos, tenho casas que eu vendia 60 mil euros, neste momento estou a vender quase a 300. Pronto. E isso, Mas realmente, como tu dizes, que não havia aquela cultura dos jovens pouparem, porque não havia. Quando aconteceu essa questão dos jovens terem que dar os 10%, houve muitos jovens a poupar, a começar a poupar. Foi bom. Tanto que hoje em dia, tu muitas vezes, uma grande maioria deles não têm sinal para dar, mas outra parte deles já tem algum dinheiro para dar, ou seja, já Sim, significa sim. que eles já fazem alguma poupança. Sim. E sabes que antigamente os bancos quase que enfiavam dinheiro no bolso Verdade, do verdade. cliente, não é? A banca mudou muito. Eu, como disse, estou há 30 anos no banco. A partir dos finais da década de 90, princípio do ano 2000, nomeadamente quando entramos no euro, houve um boom muito grande nos bancos. Para já abriram mais bancos. E havia muita construção, não é? Houve os bancos abriram, como nós dizemos, A torneira. a torneira de crédito. Quiseram vender mais dinheiro. O que é que aconteceu? Quem já estava a construir, construiu mais. Quem era funcionário tornou-se construtor, porque os bancos facilitavam no financiamento, financiavam praticamente 100%, a pessoa só tinha que ter um projeto para fazer uma casa, um prédio pequeno e começaram a construir. Sim. E de facto houve uma alavancagem muito grande na construção. Com a crise de 2008, que não teve origem em Portugal, mas que apanhámos por tabela e houve. Eu entrei nessa altura grande para o ramo problema. imobiliário em 2007. Foi muito complicado. Pronto, 2000, pois, foi. O que é que aconteceu? Houve muitos imóveis que ficaram no mercado e durante 10 anos, mais ou menos 10 anos, o que aconteceu foi o mercado lentamente absorver esses imóveis que estavam no mercado. Mas construção nova, porque muitas empresas faliram e muita gente
emigrou, teve que emigrar e não voltou. Ah, deixaram de aparecer empresas no ramo da construção e agora a escassez de mão de obra, a demora no licenciamento das obras, a burocracia, fala nisso, tudo a ver se nos ouvem. leva a que seja cada vez mais difícil colocar novos imóveis no mercado. Com a procura crescente que há, fala-se muito na migração, mas, por exemplo, nós temos uma ideia, 90 a 95% das transações feitas são de primeiras habitações de portugueses. Há sítios no país, nomeadamente Algarve, Lisboa, Porto, pode chegar aos 20% por estrangeiros, mas são normalmente imóveis de luxo, as casas mais caras. Porque, por norma, os migrantes têm muita influência ainda no arrendamento, mas na aquisição não têm peso expressivo ainda no mercado. Agora, não há Olha que eu 10 pensava que anos. tinha, já Não, estava a pensar que não tinha tem. muito peso e muita expressão. Não tem. Há muitas solicitações, há muita dificuldade de concessão de crédito a migrantes, quem não tem nacionalidade, quem tem título de residência tem de facto muita dificuldade Tem? em obter crédito, tem. Houve bancos que aqui ou ali desenvolveram programas para conceder, mas depois vão recuar e neste momento volta a ser difícil conceder crédito. Para quem tem título de residência, por norma, tem que ter 20% de entrada, Sim, que é manifestamente é quase impossível. impossível. Isso torna o processo difícil. Portanto, voltando agora à pergunta, o que é que mudou para os jovens? Com esta abertura deste governo de vir facilitar os tais 10%, dando a garantia, ou seja, não dá o dinheiro aos jovens, não serve de fiador, no fundo. Portanto, o banco Pois era concede os isso, era isso que eu 10%, queria que tu explicasses aos jovens que no fundo não é dado, não é? É uma não é garantia do dado. Estado. É uma garantia do Estado, portanto, no fundo, o Estado é fiador de 10% durante 10 anos. Os jovens, o banco concede os 100%, tem o Estado ali que garante 10%, se alguma coisa correr mal, o Estado assume 10% e o banco é responsável, o banco assume os outros 90% sozinho, sendo que o cliente pode sempre vender o imóvel e neste momento uma casa que se comprou hoje amanhã já vale mais, portanto isso não tem sido qualquer problema. Ainda assim, numa situação em que isto ocorra, o Estado assume a parte dos 10%, mas Acaso, um cliente perguntar fica isso. com a dívida perante o Estado. Ok. Vai ter sempre que pagar esta dívida ao Estado. Não tenho conhecimento de nenhuma Ter operação ter acontecido. acontecido, É recente, porque não é? porque Isto parece. o mercado ajuda, ou seja, qualquer dificuldade que haja, porque podemos ter um problema de saúde, podemos ter um divórcio, os problemas acontecem, mas quem por norma passa por estas circunstâncias, coloca a casa no mercado, vende e não perde dinheiro, paga a dívida e está tudo, e segue a Mas frente. já há jovens a fazer isso, não? Eu não Ainda tive não. nenhum Pois. conhecimento de nenhum destes processos, mas para já o mercado que está a fazer é isto. Estas novas medidas que vieram salvar os jovens para ter casa própria fizeram inflacionar os preços do mercado porque não há, Pá, numa altura em que não havia, há não construção há construção, nova. ou seja, numa altura em que o mercado imobiliário já tem uma pressão tão grande, esta medida de facto vem ajudar os jovens, ou seja, vem, Fez mais pressão. ve- vem ajudar os jovens em que sentido? Jovens que não tinham os 10%, é que não é só os 10% de Pronto, entrada. já foi mais ajuda, É não que, é? além dos 10% de entrada, também os jovens até aos 35 anos, inclusive, estão isentos do IMT e do imposto de selo, que são valores significativos na formalização. Portanto, estamos a falar aqui de sempre 15% ou mais na compra de uma casa em que os jovens não têm que despender. Portanto, muitos dos jovens estavam fora do mercado, entraram no mercado por esta Mas via. achas isso uma barreira? O facto deles agora terem, realmente têm os 10% para os ajudar, mas passaram a ter as casas muito mais inflacionadas. Isso Ou seja, na avaliação, se calhar, que é o que tem estado a acontecer, nem passa, às vezes, né? Eu acho que o mercado, ou seja, Venha. nós vemos algumas avaliações e ficamos sem perceber como é que aquele imóvel vale aquilo, mas as coisas valem o que o mercado, no fundo, lhes atribui, ou seja, Há já havia limites, uma pressão né? muito grande da procura, havia já muito mais procura do que oferta. Com estes jovens todos entrarem no mercado para a procura, porque reúnem condições que o Estado ajuda, ainda há mais procura, portanto, quem vende, Mas quem está a vende mesmo, estão à mesma a contrair empréstimos, cada vez mais, não é? pronto, porque o que está definido ainda hoje é que a taxa de esforço, a DSTI, vai até aos 50%, o que se está a pensar a ver, De antes era 40, chegou a ser 35%, 35, né? portanto,
agora vamos até aos 50%, o que em determinados orçamentos é de Um facto bocado. muito alto. É um esforço Ah, grande. e há esta questão, é provar um crédito em função da taxa de esforço e depois os preços são mais altos, as avaliações estão mais ou menos a acompanhar. Queres explicar assim resumidamente o que é a taxa de esforço para os jovens perceberem? Taxa de esforço, o que é, para nós banco, o que é que mede? O que Mede é isso? o que o cliente ou o casal recebe líquido por mês Sim. versus aquilo que fica a pagar da prestação. E o que é que conta para isso? É mesmo a prestação da casa. Ou seja, o cliente ganha 1000 euros, ou o agregado familiar, para darmos números redondos, ganha 1000 euros. A prestação são 500 euros. Tem uma taxa de esforço de 50%. Ou seja, eh, se nós pensarmos desta forma, quem ganha 1000 euros pode pagar uma prestação de 500 euros porque está enquadrado no limite da taxa de esforço, mas depois fica com 500 euros para pagar os seguros. Isso é que estão a rever, porque entende-se, principalmente quando nós temos um salário mínimo que, não chega, que nos 900 euros líquido não passa, é menos de 900 euros, uma taxa de esforço de metade disto, o que sobra para o cliente viver, pagar as despesas correntes do mês, mais roupas, água, das luz, gás, crianças. pacotes de televisão que toda a gente tem, combustível que não para de aumentar, se tiver um carro, quer dizer, torna-se muito difícil. Portanto, Vocês já estão a dar por isso e já estão a querer reajustar. que o Estado e o Banco de Portugal ou seja, porque as medidas foram necessárias, porque os jovens não conseguiam comprar a casa, só que tiveram aqui se calhar um resultado um pouco perverso, porque acabou por, ao fazer aumentar um pouco o preço das casas, aquilo que se entende é que esta relação entre o que se ganha líquido e o que se paga baixar, Sim. ou seja, se for fixado nos 40%, em que o cliente com os tais 1000 euros já só pode pagar uma prestação de 400, ou sai do mercado, ou o mercado por si, como a procura tendencialmente vai diminuir um bocadinho para outros valores, vai talvez baixar um pouco, não sei. Não sei, porque depois nós continuamos a sofrer a pressão dos estrangeiros que encontraram o nosso país, continuam a encontrar um país barato. Já não está barato. O problema é que nós comparamos com a Europa. Ou seja, para nós não está barato de facto, mas comparando com a Europa, continuamos a ser barato. Ainda é um país tranquilo. Comparando com a Europa e com a América também, que os americanos estão a descobrir um bocadinho o país, continuamos a ser seguro. Pois. E isso tudo leva a que haja, principalmente Algarve, Lisboa, Porto, estão com grande procura. A Zona Oeste está com uma grande procura de europeus do Norte, do Norte da Europa, e pronto, isso continua a pressionar o mercado. E também o rumo que teve os alojamentos locais, não é? Porque há muitos investidores, quem tem algum dinheiro, prefere comprar e colocar a alugar, porque tem um melhor rendimento do que se for ter um depósito a prazo no banco, as taxas continuam baixinhas. Portanto, é mais uma questão que se coloca. Então vamos lá ver aqui o que é que nós temos mais para falar. A garantia pública a 100%. Consegue explicar-me de uma forma muito simples como é que funciona esta garantia pública? Eu penso que tu já explicaste. Pronto, já O falámos sobre Estado isso. dá uma percentagem, mas a Sim. pessoa fica sempre a dever essa percentagem ao... Está incluído no financiamento. O Estado é o quê? Um fiador, uma espécie de um fiador? O Estado entra aqui como um fiador. Só para dar um Sim. exemplo, por exemplo, num empréstimo de 100 mil euros, antes da garantia, o cliente tinha que ter 10 mil euros no bolso. Sim. E o banco financiava 90 mil. Agora, Agora o banco empresta os 100 mil, sendo que 10 mil euros estão garantidos pelo Estado. O cliente não vê em lado nenhum, fica escrito na escritura que há a garantia do Estado, e só se houver incumprimento é que essa garantia é executada. Se não houver incumprimento, ao fim de 10 anos até deixa de constar e o cliente nem percebeu que tinha ali qualquer garantia do Estado. Portanto, é um fiador que está ali. Não sabem feito isso, não estou esclarecido acerca Neste momento a casa custa 100, o banco empresta 100, está lá a garantia do Estado com os 10 mil, mas para o cliente não tem qualquer impacto. Sim, ia ter uma ajuda boa, não é? É uma ajuda. Pronto, lá está. Trouxe muitos clientes para o mercado que de outra forma não conseguiam entrar. Mas há critérios de exclusão, certo? Quais é que são? Quem é que são os jovens que ficam de fora? Pronto, ou seja, o negócio pode ser até 450 mil euros, portanto tem um limite Ok. para poder ter a garantia do Estado. Por acaso acima desse pensava valor. que era menos. Não, o negócio é 450 mil.
A isenção do IMT e do imposto de selo é só até aos 330 mil qualquer coisa. Depois dos 330 até aos 666, creio eu, 660 e qualquer coisa, a isenção já vai sendo gradual. Portanto, a isenção até aos 330 e depois vai sendo gradual ao que ultrapassar. Portanto, se o negócio for aos 450, até aos 330 está isento, a partir dali vai pagar uma verba que é calculada em função do valor. Agora outra exceção, malta que herda imóveis, não tem o primeiro imóvel, mas herdou imóveis, como é que ficam de fora? Se herdou o imóvel, o que é que pode fazer? Ou nem que seja uma porcentagem mínima de outro imóvel, perdem Não. direito a este apoio? Se tiver algum imóvel todo ou uma parte habitacional, está excluído. Se tiver um prédio rústico, portanto um terreno, ou por exemplo uma loja, Não está excluído, não é habitação. Se for habitação, se for está habitação, excluído. está excluído. Posso dar exemplo, por exemplo, de uma cliente que tinha herdado 1/3 do imóvel, juntamente com os irmãos, abdicou da herança para poder Vale a pena, se comprar a calhar, casa. gente. Pronto, era um imóvel antigo dos avós, uma coisa. Pronto, estava na família, Se abdicar, pode... abdicou da herança, cancelou o registro e depois pode candidatar-se. Então agora vamos aqui ao fator tempo, não é? Sabemos que estes apoios têm uma validade prevista até o fim deste ano, não é? Sim, pelo menos. É o que O está- orçamento de Estado pode ser renovado ou não. Está-se a discutir o que é que vai Mas acontecer para o pode ano. acabar antes, não é? Também. É difícil que acabe antes, porque isso depois é orçamento de Estado, o orçamento vai ser discutido lá para setembro, outubro, portanto não se prevê que Por acabe. exemplo, imagina que uma pessoa começa hoje a procurar casa, já é um bocado em cima do tempo para conseguir. Da forma como os bancos estão a trabalhar, eu diria que ainda tem tempo. Ainda dá. Porque aqui a questão Eu já tenho principalmente- clientes aflitos. É. Isto vai acabar em dezembro, eu tenho que escolher uma casa à pressa, não sei o quê. Às vezes não há casa logo. Quem está com essa intenção deve começar à procura. Para já, porque não se encontra uma casa de um dia para o outro, porque Pois, está a difícil. oferta é difícil. Depois, porque há casas que, em termos de documentação, ainda não está toda como deve ser. Sim. Há pessoas que colocam a casa à venda, nem se apercebem, ou finanças, ou conservatório, ou câmara, pode haver. Estamos a falar de muitas casas que estão a vender que não são novas. Só ser novas, é tranquilo. Pois é, os jovens agora já se importam de jovens casas compram- velhas, eles querem uma casa. Querem um espaço. Pois, um espaço. E muitas vezes procuram também mais velhos, porque os preços ainda assim são um bocadinho mais baixos, mas querem um espaço. Portanto, por aí é importante. Porque, por exemplo, no Santander, um processo a correr normalmente num mês e uma semana está formalizado. Ok. Portanto, é aprovado em 2 dias, correr bem, pede-se a avaliação, é feita a avaliação, uma semana e 2 dias, temos o relatório, sai a carta de aprovação, é tratada a formalização. Portanto, Ele também conseguem pedir para moradias, crédito com construção? não. Para a Só para a autoconstrução, habitação? obras, não está excluído, é mesmo só É para outra exclusão, não é? É outra Há exclusão. mais alguma exclusão? É outra exclusão. Não, de exclusão, não. Só não ter mais de 35 anos. Pronto, aí ficamos fora. Então vamos lá desmistificar aqui o imposto de selo e as rasteiras que andam disponíveis. Pronto. A isenção de IMT e o imposto de selo na compra é uma medida que traz um alívio imediato à carteira dos jovens, não é? Pronto. No Orçamento de Estado, os teto máximos de isenção total, como tu disseste, rondam os 330. Tu Isso. disseste os 350. Os Mais ou 330, menos. não, 330. Anda à volta disso. 330 ou 660 é o limite. Também? 330 é a isenção total. Total. Até os 660 vai tendo. Se um cliente, um jovem comprar a casa acima deste valor, conforme tu disseste, pode comprar, mas perde o direito à isenção, não é? Ou é apenas o excedente? Passa a pagar apenas o É excedente. apenas o excedente. Pronto. Até Até aquele está sempre valor que isento. pagas, Sim. depois A partir pagas só a daí- diferença. Exatamente, porque há duas questões separadas. Uma é a garantia do Estado, que é para um negócio até 450 mil euros. Sim. O outro tem a ver com a isenção do IMT e do imposto de selo sobre a compra. Aí é 330, no máximo 660. Portanto, isenção total aos 330 e depois vai sendo gradual até aos 660, mas só o remanescente. Portanto, até aos 330 fica sempre isento. Ok, então agora vamos desafiar-te a dares um exemplo prático Sim, para eu os fiz- jovens perceber que nós eu- tínhamos é. para... Eu fiz aqui o exemplo ao preço que as coisas estão, fiz um exemplo para 250 mil euros. Pronto. Temos uma noção do qual é que é a É um valor... diferença. É um valor Neste momento é um que valor é o médio. valor que há. Neste momento é um valor médio. Pois é.
E o que é que, se nós tivermos, ou seja, antes da garantia, o que é que acontecia? Um jovem tinha que entrar logo com 25 mil euros Sim. de capitais próprios, que são os 10%. Depois, o que é que o processo tem? Quando o processo é aprovado e, por norma, na generalidade, os bancos já não estão a cobrar, antes chamava-se despesa dossiê, que era a análise e aprovação do crédito, os bancos não estão a cobrar esse valor. Portanto, analisam, Alguns aprovam bancos, não gratuitamente. é? Como? Alguns bancos, não são todos. Daquilo que eu tenho noção, Mas se eu não dizer, sei se há algum que esteja a cobrar. pois, eu Pode ser que esteja, é adversário, mas pelo menos os por bancos norma que, não cobram, por não é? norma, não cobram. Depois, a avaliação, já há bancos que não cobram mesmo e há outros bancos que cobram e devolvem Depois depois o tira. cliente, Sim, que é o nosso caso. sim. Nós cobramos 239 euros, é feito o relatório, formaliza-se o empréstimo e nós devolvemos ao cliente. Isto porquê? Porque a Só se o avaliação, cliente fizer a venda. se formalizar, Concluir. se concluir. Isto porquê? Porque a avaliação é feita por uma entidade externa ao banco, que tem custos para o banco paga a entidade externa e se, por exemplo, o cliente ou não desiste, ou se depois opta por fazer em outro banco, o que for, se não fizer o processo connosco, nós tivemos o custo, cobramos esse custo. Se o cliente fizer connosco, então oferecemos esse valor ao cliente e devolvemos na semana seguinte à formalização. E este é o investimento que o cliente tem até à escritura, são 239 euros no banco. Depois, Não é nada, né? é pouquinho, portanto, é pouquinho. É Isso pouquinho. é o mínimo. Estando a avaliação bem, partimos para a escritura. Depois temos um valor de escritura que aqui difere de banco para banco, e neste caso são 754 euros que o cliente tem que pagar, e depois entramos então nas questões que tem, ou não, que tem isenção ou não. O registro da compra na conservatória, que o cliente tem que fazer, quer seja com financiamento ou não, tem que ficar na conservatória registado, a casa é em nome do cliente. Custa 225 euros, é o custo da conservatória. Se for primeira habitação, se tiver preenche os requisitos dos jovens, está isento. Depois temos o imposto de selo sobre o crédito, e aqui são 1.500 euros, e esse o cliente paga sempre. Portanto, é sobre o imposto de selo, sobre o financiamento obtido no banco. Se comprasse a pronto não tinha financiamento, portanto não pagava, mas com empréstimo paga 1.500 euros. O imposto municipal sobre transmissões, o tal IMT, para 250 mil euros são 7.042 euros, que o cliente, que os jovens até aos 75 estão isentos. Portanto, 7.042 é de facto uma coisa Estás a fazer aí a comparação para ver quanto é que fica, uma grande diferença que eu estou a ver. E depois, o imposto de selo sobre a compra, que o cliente, sempre que há uma transação, este valor paga sempre, são 2.000 euros com a isenção não paga. Ou seja, se não houvesse esta ajuda do Estado, o cliente tinha que pagar 12.048 euros, mais os 25 da entrada, portanto estamos a falar aqui num valor significativo. Então são 34.400 euros que o cliente tinha que ter de início. Se com a garantia do Estado, os clientes têm que ter 2.500 euros, 2.556 euros. Portanto, é de facto uma grande ajuda que o Estado está a proporcionar aos jovens. A questão é que fez disparar aqui um bocado Mas o ainda preço bem que das estás a casas. explicar isso porque os jovens continuam convencidos que não têm que pagar nada. Sim, Alguns dizem-me assim, Rita, nós não temos onde estão. É o que eles me dizem. Mas não é bem assim, né? Não, Tem não que ter é. algum dinheiro, não é? E isso preocupa um bocadinho. Isso não é quase que nada. o valor mais significativo é de facto o imposto de selo sobre o crédito. Esse pagam sempre, 450 mil euros temos 1.500 euros e depois é a escritura. Mas depois a casa precisa também ter algo lá dentro, né? Umas pequenas obras, um mobiliário, pronto. E às vezes os jovens quando dizem que não têm nada, preocupam um bocadinho, mas às vezes têm a ajuda dos pais. Já não são assim tantos, mas Já não são assim graças a tantos, Deus. felizmente Não. não. Uma preocupação um bocadinho diferente nesse Porque aspecto. alguns já arrendaram casa e como não havia mobília já compraram algumas mobílias. Sim. Mas pronto, temos aqui uma diferença significativa, portanto tínhamos aqui 25 mais 12, se o cliente não tivesse ajuda do Estado, com a ajuda do Estado são 2.556 Pronto, euros. mas pelo menos desmistificaste que eles não têm. Não, eles precisam de trazer algum dinheiro. Precisam ter algum dinheiro. Precisam é pouco, mas precisam de trazer. Precisam ter algum dinheiro. E precisam de se preparar. Quem comprou uma casa, quer dizer, não é uma compra qualquer, acho que deve ter algum cuidado. Mas eu acho que eles muitos já têm. Aparece raramente alguns que dizem que não têm nada, não têm ajuda dos pais, não têm nada, mas depois acabam por ter mais ajuda de um avô, de um primo, não sei quem. Sim, acaba por haver ali sempre uma. Acaba sempre, eles não deixam de comprar por causa disso. Isto é uma oportunidade única. Eu, no meu tempo eu não tinha isto, suponho que no teu também não. Não havia. Nós não tínhamos ajuda. Passámos uma fase, não sei se recordas, pelo regime bonificado. Foi quando eu comprei a casa. Mas era nos juros. Portanto, Sim. Nos juros.
E tínhamos que dar entrada. E tínhamos que dar entrada e depois houve uma fase em que também conseguimos financiar a 100%, já numa fase posterior, naquele boom mesmo da Sim. habitação, em 2005 a Que até davam o 2007, crédito para as mobílias, e né? dávamos, exatamente, Tudo. tudo. Pagavam as despesas todas, davam o Tudo. crédito para as mobílias. Houve uma E houve muitos jovens que se endividaram assim. Sim, E depois entregavam as casas aos bancos e as casas não valiam o valor do empréstimo que eles tinham. Porque as casas desvalorizaram um bocado e eles passaram a ter que pagar os créditos pessoais, houve situações multi-opções, dramáticas. muito Um era período, mesmo. um período dramático também na banca, mas E eu da vendi banca, muitos jovens desses. porque É muito as triste. casas tiveram desvalorizações na ordem dos 30% a 40% em Exato. 2009. E clientes que não conseguiram pagar ficaram desempregados, porque houve inúmeras empresas a Entregavam sair. as casas e ficavam com os Que créditos. tinham entregar as casas, ficar, é isso. Tinham que ficar a pagar ao banco. Houve Eu não situações sei como é que isso ficou. Continuam se calhar a pagar, não é? muitos conseguiram pagar, outros Eles não não. conseguiram pagar. Portugal, Depois apareceu a figura das insolvências e também das pessoais, precisamente para comatar um bocadinho essa questão. Porque havia dívidas que se arrastavam e situações, pronto, dramáticas. Eles não conseguiam mesmo. Eu falei com muitos jovens assim nesse tempo. Eu avisava-os para não pedirem coisas para a casa, mas a facilidade em dar dinheiro era tanta que É. eles não tinham nada. Oh, porque não? Era tudo barato na altura. Sim, e hoje fala-se muito, quem se recorda muito desse tempo diz, "Epá, isto ainda vai dar a volta, isto ainda vai acontecer." Neste momento é muito Eu difícil avisava porque a sempre. procura continua a ser muito grande. Eu recordo-me sempre disto. Nós, em 2006, 2007, andávamos na rua, o que é que víamos? Era gruas por todo lado. Era prédios por todo lado. Agora mesmo não vimos. E a construção está a aumentar, mas não se vê tanto. Mas Tivemos o tempo das cooperativas, de Foi. habitação, que também trouxe muita habitação a preços controlados já na altura. Trouxe. Tem que haver alguma coisa que dinamize. O problema é que a falta de mão de obra, o preço dos materiais É preciso ter e a coragem, burocracia é um preciso ter coragem. travão muito grande. Pois é. Então agora vamos falar aqui de uma rasteirazita também para os casais que querem comprar casa. Quando eles têm idades diferentes, imagina que um casal tem 32, o outro 36. Como é que as finanças e os bancos gerem as isenções de impostos, o financiamento a 100% neste caso? O direito é proporcional Não, neste ou caso não. perde-se Ou por seja, completo? se um dos proponentes já tiver mais de 35, ou seja, já tiver feito os 36, já não consegue a garantia do Estado. Consegue a metade da isenção dos impostos para aquele que não tem 36 anos ainda. Portanto, a isenção de metade do IMT do imposto de compra já não tem a garantia do Estado. Não há garantia do Não há Estado garantia nesses do Estado. casos. Neste Pronto. caso, não há garantia do Estado. Então, vamos ver aqui as cláusulas de penalização. As finanças exigem que o imóvel seja para habitação própria permanente. Sempre para a habitação própria permanente e só. Se o jovem decidir mudar-se, emigrar ou colocar a casa para arrendar antes de passar dos 6 anos, o que é que acontece? Há vários cenários. Portanto, se colocar a arrendar, perde o direito. Portanto, tem A que ter garantia? 6 anos. Tem que ter 6 anos e as finanças vão possivelmente pedir, porque se o contrato de arrendamento entrar nas finanças, as finanças vão pedir o reembolso dos benefícios. Dos 10%. Portanto, são 6 anos. Se emigrar, por exemplo, em Portugal continua a ser a primeira habitação, domicílio fiscal, não tem Não tem mal. não tem mal. Desde que não arrende. Não tem mal. Desde que não arrende, não tem mal. Ok. Se vender ao fim de 3 ou 4 anos, também não tem problema, está perfeitamente. E o Estado não pode exigir os impostos que não foram pagos Não. na escritura? Não? Não. Mas se Neste arrendar, caso, pode. não. Se arrendar, pode. Pronto. Se arrendar, No caso de ser imigração, não. se mudar para a segunda habitação, se mudar para a segunda habitação, o Estado também pode pedir. Quando é que não pode? Por exemplo, o agregado familiar aumenta e tem que procurar uma casa com uma dimensão diferente. O que é que acontece? Aí já não, o Estado já está justificado. Profissionalmente, por exemplo, acontece muito com os professores, está deslocado, tem que ter uma habitação noutro local. Sim. Também é possível, justificando também é possível. Só Ou seja, eles não perdem não a isenção de impostos? Não perde. Não? Mas continuam com a casa ou se venderem, Continua com a casa, mas tiveram que mudar, vão para um sítio qualquer. vão vendê-la? Ou se vender, não há problema nenhum. Podem vender ao fim do ano, que não têm que devolver absolutamente nada. Pronto, ok.
podem procurar, se tiverem. Depois, a questão é, Imagina se não venderem, mas precisam de outra maior. precisam de outra maior, Vão pôr a depende, arrendar, pronto, já estão. precisam de outra maior, mas não te põe a arrendar, também não perdes. Se quiserem arrendar, calma, Ok. calma. Portanto, este benefício tem sempre aqui alguma limitação nesse sentido. Então, a negociação com o banco e os custos ocultos. Vamos ver, a garantia pública versus os critérios de risco. Ter direito à garantia do Estado significa que o banco é obrigado a aprovar 100%? Não, não. O banco tem sempre o seu critério de risco. Ok. Ou seja, 100%, ou mesmo quando é pós 90%, se não houvesse garantia, terá sempre que ver com o critério de risco. Sim. E aqui a questão, por exemplo, se é só um proponente e se tem o ordenado mínimo, dificilmente vai conseguir ter crédito aprovado no banco. Porque o rendimento, lá está, entramos, podemos até cumprir com a taxa de esforço, mas é sobre um rendimento, para aquilo que o banco entende demasiado baixo, para o que sobra ser possível para a pessoa depois sobreviver em condições dignas e conseguir cumprir com as responsabilidades que está a adquirir. Pergunta como é que os bancos estão a avaliar a taxa de esforço dos jovens, sabendo que o Banco de Portugal tem alertado para o aumento do risco e o crédito. Assim, Já explicaste. eu já expliquei há Pois. bocadinho essa questão em cima da mesa, mas enquanto a legislação for dos 50%, vamos analisando, casuisticamente vamos analisando. Depois depende. Quando é um casal e tem dois vencimentos, Cada situação. mas cada situação é uma é. situação. É. Neste momento, o que perdura é, de facto, a taxa de esforço ir até aos 50% do valor da prestação e até 50% do valor líquido com o agregado familiar. Agora diz-me lá em relação à taxa fixa e variável ou mista, com Euribor a dar sinais de flutuação e alguma instabilidade, qual é que tem sido a estratégia mais inteligente para os jovens? É, Para ajudá-los para conseguir. Como é que eles conseguem o crédito? O que é que eles estão mais a sim. escolher? Quando houve, as taxas estiveram durante muito tempo a zero e quando houve esta subida das taxas, essa questão colocou-se. E agora, fixamos a taxa, não fixamos. É isso. Houve bancos a fixar. Eu estou a fixar ou a arriscar a variável? Houve bancos a fixar pelo prazo todo. Depois, o que é que aconteceu? Os bancos começaram a fixar entre 2 e 5 anos. Nós fixamos entre 2 e 4 anos e depois fica a taxa variável, sendo que ao fim dos Então 4 vocês fixam mais? Não, ou 2, 3 ou 4 anos. Depende do cliente. Há bancos que têm 5 anos, nós temos 2, 3 ou 4 anos. Também temos para o prazo todo, mas a taxa é demasiado alta. As propostas que temos feito não têm tido a adesão dos clientes. Então eles estão mais a aderir à mista ou à Estão variável? a aderir mais à mista porque este exemplo dos 250 mil euros eu trouxe aqui quantificado As taxas. a prestação com estas taxas, até para termos uma prestação diferente, porque também há outro aspecto que é importante os clientes analisarem quando recebem os FIIs dos bancos, porque há muita preocupação de ver o TIC e os custos e tudo mais. E há aqui duas pontos que são muito importantes de analisar. É a amortização de capital e a quantidade de juros que se paga. Sim. Portanto, 250 mil euros com uma taxa mista, 2 anos de taxa fixa de 2,65 e depois uma taxa variável, e neste caso com spread de tabela de 0,8, o spread é a margem que o banco coloca em cima da taxa de referência, a chamada Euribor. Nós temos 2 anos em que a amortização de capital por mês é 293 euros e o pagamento de juros é 552 euros. Ou seja, a prestação são 845 euros, mas na prestação estão dois valores. Sim. É uma parte que vai abater um pouco a dívida e outra parte que é os juros que o banco recebe. A parte dos juros vai diminuindo ao longo do prazo, a parte do capital vai aumentando ao longo do período. Neste caso, ao fim dos 2 anos, teríamos o capital, em vez de amortizar 293 euros, amortiza só 261. Aumenta a componente de juros porque a taxa de referência com o spread está mais alto do que a taxa fixa e em vez de 845 euros por mês passaríamos a pagar 948. O que é que isto quer dizer? Neste momento a taxa fixa ainda compensa, porque durante 2 anos está a bater mais à dívida e a pagar menos juros. Ao fim dos 2 anos, o capital em dívida é menor do que se formos para uma taxa variável desde o início, e se formos para uma taxa variável e nós estamos com um spread em campanha de 0,5, mas em vez de abater 290, sim, em vez de abater os 293 euros durante 2 anos, a dívida por cada mês só abate 263. Portanto, temos aqui cerca de 30 euros a menos de amortização à dívida. Contas feitas. Os jovens analisam isso. Os jovens não analisam, eu acho que é importante, porque isto, no final,
Nós temos Tu 40 é que anos, é costumas muito explicar isso? tempo. Eu gosto de explicar porque isto já tem feito diferença na decisão do cliente. Sim, Porque há muita questão da prestação, mas ver em pormenor, por exemplo, eu fiz para 40 anos. Ao fim de 40 anos, estes clientes que vão devolver os 250 mil euros ao banco, vão pagar 204 mil euros de juros. Se for a taxa mista há 2 anos, vão pagar 202 mil. Pagam menos 2 mil euros. a diferença pequenina. Em 2 anos, 2 mil euros a menos, 1.000 euros em cada ano. Portanto, aqui faz a diferença e vale a pena fazer as contas. Qual é outra conta que os jovens não fazem e que é muito importante? Se este prazo, em vez de ser 40 anos, por acaso não trouxe essa conta, devia trazer, Não faz mal mas para dizer. se esse prazo, em vez de 40, for 30, se calhar aquilo que aumenta na prestação, isto, a questão aqui que se coloca é que normalmente a prestação já está ali no limite, mas Sim, para casais que felizmente possam ter um rendimento um bocadinho diferente e que tenham mais folga, amortiza mais. analisem bem o prazo, porque às vezes 10 anos na prestação não representa quase nada, é perfeitamente encaixável no orçamento familiar e no final do prazo vão ver que os juros são significativamente mais baixos. Começa logo a amortizar mais capital e pagar menos juros desde o princípio. Portanto, esta relação é muito importante de analisar e eu verifico que nem sempre é Nem sempre analisada. é Vê-se a cabível. prestação, vê-se a taxa, vê-se o spread, a parte do prazo fica um bocadinho de fora. Depois, o empréstimo, o prazo também não é estanque. Portanto, o cliente pode amortizar no futuro, se a vida correr bem, se tiver foda Financeiro. financeira, pode amortizar, mas também pode chegar ao fim de 5 ou 6 anos e dizer assim, pá, nós agora conseguimos pagar mais 100 ou 150 euros por mês, vamos ao banco e vamos perceber quantos anos é que temos de tirar no empréstimo, pagamos mais depressa e aumentamos a prestação. Há muito Há, pouca gente e isto, que analisa isto é feito de forma gratuita. Já há uma preocupação e explicar isso ao em cliente. explicar isto e também dos clientes procurarem saber um bocadinho esta As parte. pessoas pensam, os clientes pensam que aumentar 10 anos ao empréstimo, que é uma diferença gigante. Às vezes é Pois. só para ir 20 euros, né? Às Nem vezes só isso. 20, 20, Mas depois sim, na sim. amortização. Mas no total Pois. dos juros, aí sim faz diferença. Qual é a sugestão que eu dou? Façam simulação, peçam prazos diferentes e comparem. É Para ver. principalmente aquela coluna dos juros, porque a FIND é sempre o plano de pagamento. Às vezes há muita preocupação de comparar tudo, com a prestação, juros e seguros. A parte de seguros é algo que pode ser feito no banco ou fora, pode ser negociado a cada momento. À medida que a idade vai avançando, o seguro vai sendo mais caro, mas também podemos negociar fora do banco, portanto, aí nem ter tanta relevância. Qual é a questão que eu chamo a atenção? É que todos os bancos, para concederem um determinado spread, negociam e pedem o que nós chamamos de vendas facultativas. Sim. Ah, ter Conta poupança conta, ter um forma. ordenado domiciliado, um ou dois, ter um cartão de crédito. Pronto. Os bancos de banco para Sim, banco normal, mudam. né? Sim. Portanto, os clientes também que estejam atentos a estas coisas e tentem perceber onde é que podem capitalizar melhor. Porque, no fundo, também o que os bancos pedem são produtos e serviços que nós usamos todos os dias. Portanto, é perceber onde é que se pode capitalizar e negociar da melhor maneira com o banco. O erro mais comum na experiência que o Bruno tem, qual é que é o erro mais frequente que os jovens cometem quando começam a procurar casa e pedir simulações de crédito? Então, neste momento, continuo a ser um bocadinho a procura da casa pelo limite máximo em termos de crédito que podem e não ter uma. Eu acho que nós temos uma lacuna muito grande no nosso sistema, que é não incentivarmos, se calhar nas escolas, agora fala-se um bocadinho nisso, de introduzir esse tema, Literacia a financeira. literacia financeira, ter a noção do que é um orçamento familiar. Sim. E os jovens procuram o quê? Até onde é que eu consigo ir com o rendimento líquido que eu tenho? Em vez de perceber, ok, mas eu consigo ir até aqui, qual é a prestação que eu fico e o que é que sobra para depois para o resto das despesas. E Eu aqui acho eu que acho eles que ainda têm pouca continua a ser. noção do Ah, que é que. Não sei, às vezes vejo pessoas que têm tão pouco dinheiro e chegam aqui e dizem que querem comprar uma casa e nós dizemos assim, já foi ao banco ou quer a nossa ajuda da nossa financeira e as pessoas às vezes dizem-nos que eu já fui ao meu balcão, eles dizem-me de um X.
e depois no fundo não é aquilo. Aquilo é assim, elas sentam-se lá, não levam os documentos, é o maior erro, não é? Não levam o IRS, não levam recibos de nascimento, não levam nada e perguntam ao banco assim: olha, veja lá quanto é que eu posso ir. Não, o banco diz: olha, podes ir até X. É um simulador que vocês É um simulador. É têm, um sim. pronto. Mas as pessoas vêm de lá convencidíssimas que conseguem chegar àqueles valores e muitas vezes não corresponde à verdade. Não é? Isso é um dos Depois, quando fatores. se vai analisar os IRS, onde é que eles, os tratos bancários, onde é que eles gastam os valores, não é? Inclusive agora a questão das apostas, que há muita gente que faz apostas e o banco foge, não é? Verdade, verdade. É uma Pois. preocupação muito grande. Porque Por acaso é uma coisa viciante, que tu podias dizer é aos muito jovens aqui perverso. para o nosso podcast. O que É, é que acontece? Que nós já fizemos um pequeno, um pequeno vídeo sobre isso, porque os jovens estão convencidos que fazem apostas no Beduíno e em vários sítios e que não há problema nenhum, porque nós tivemos aqui um jovem que fazia muita aposta, ganhava muito bem, mas gastava uma grande pois. parte do dinheiro em apostas e o banco não lhe deu crédito. Sim, isso faz parte, vamos lá. Apesar dele ter dinheiro, porque ele tinha Sim, poupança, sim. não é? Mas como é algo que pode criar Queres alertar os facilmente jovens o para isso? vício e o perigo e a dependência, O banco não no quer, nosso não é? caso, Santander, é um fator de reprovação de crédito ter um movimento de Mas nos jogo. outros bancos está, Está. está assim. Portanto, eu não sei exatamente como é que é nos outros bancos, no nosso caso é mesmo um fator de reprovação de crédito, se houver ali, se quer dizer, se for um movimento ou dois, não, mas se houver alguma Mas são frequência, muitos onde se veja. é fator de reprovação do crédito. É porque pelo perigo que pode criar. Mas é isso, é os jovens tentarem perceber até onde é que conseguem aprovar, para depois irem atrás. Então, se tu pudesses dar um conselho a um jovem, um conselho de ouro a um jovem entre os 25 e os 30 anos, que hoje está-te aqui a ouvir e que quer comprar casa, que conselho é que tu darias? Olha, eu trouxe aqui uma notinha, eu gosto muito dos mapas de Excel e fiz aqui umas contas, porquê? Porque é algo que nestes anos todos de banca me tem suscitado alguma questão, que é os jovens terem pouca noção do que é um orçamento familiar. E nós, como sociedade, também não cuidamos disso, ou seja, nós não lhes demos essas ferramentas. E porquê é que eu digo isto? Porque muitos clientes que chegam ao banco com alguma dificuldade, aquilo que nós perguntamos é: ok, então, para nós fazermos aqui uma renegociação das suas dívidas, diga-me quanto é que consegue pagar por mês. Então, Não tenho noção. 200 euros. Mas porquê 200? Porquê não 150? Porquê não 250? Digam-me lá quais é que são as suas despesas fixas do mês. Não têm a mínima noção. Pois não. Não têm a mínima noção. Isto é assustador. Eu, para esta simulação de 250 mil euros, Tu fizeste. eu fiz aqui uma análise para um casal em que cada um ganha 1.200 euros líquidos por mês. Já é muito, não é São comum, não é? 2.400. Ah, Não é muito comum, mas ok, aqui e pronto, ali alguém que tenha. já. Pronto, já vai aparecendo. Mas 2.400 nós pensamos, 2.400 um casal, ok, vão pagar 840 euros da prestação, ainda sobra. Se nós tivermos uma noção, eu depois faço isto, eu muitas vezes faço isso com os clientes. Alimentação, luz, água, net, combustível, dependendo do trabalho, Sim. que está caríssimo. Seguro de vida, seguro da casa, se tiverem portagens, ou seja, por um cálculo médio que eu E fiz, roupa também? temos aqui 1.700, 1.800 euros nisto. Só nisso, fora a Só nisto. prestação. Portanto, salvam 625 euros. Mas estamos a falar de jovens. Estamos a falar de jovens que estão na sua realidade, que gostam de sair ao fim de semana, que gostam de ir a um restaurante, que gostam de estar com amigos, que precisam de comprar roupa. E se nós colocarmos isso, eles têm Colocaste, acrescentaste. 625 euros para estas coisas por mês. Gostam de viajar, gostam de fazer férias. Ah, se nós pensarmos que 625 euros são 20 euros por dia, isto começamos a ter uma ideia muito redutora. Se nós pensarmos ir duas ou três vezes ao restaurante, se tiverem um carro tem que ter seguro, a roupa, se forem ao ginásio ou tiverem alguma questão, Se as contas extras que tu puseste aí, é isso? se gastarem 40 euros em cada fim de semana com os amigos, que não é nada, Não. já não chega aos 635 euros. E esta noção, esta análise, eles fazem a prestação, conseguem pagar, sobra, e depois, até pus aqui, e férias. Isso aparece um filho. Portanto, não é para assustar,
não é para assustar. Não, é para tomar É, consciência, é não para é? ter, Foi para isso que vieste aqui. é para termos consciência, é para ter consciência que é difícil comprar casa, é preciso estar muito bem preparado para assumir esta responsabilidade, porque vocês analisam aqui, os clientes entregam os extratos de conta e um cliente vai comprar uma casa em que nós vemos o extrato de conta, que o ordenado entra no dia 1 e no dia 20 e tal, perto de 30, já não tem nada, nós pensamos, Às vezes então, até quando à entrar tarde. aqui a prestação, como é que vão gerir? Será que estão preparados para depois conseguir gerir? E isto preocupa e assusta um bocadinho. Portanto, é preciso ter esta consciência que, além da prestação, além dos seguros, há uma série de outras responsabilidades que vão ter que ser assumidas que depois podem trazer alguma dificuldade. Um grande conselho, não é? Portanto, eu gosto de fazer esta conta porque as pessoas. Não, e estamos a falar de um rendimento de 2.400 € líquido, que já é um bocadinho acima, se calhar, da média, que, infelizmente, porque em Portugal a coisa é apertada. É. Olha, espero ter dado aqui Obrigada. um bom esclarecimento, uma boa Acho que sim. ajuda e, E claro, o obrigada melhor por é teres perguntar. Nada, olha, é um gosto estar aqui aceitares o convosco. convite, não é? É É um uma gosto. coisa nova para ti. Completamente. Mas disseste logo que sim. Deixa-me ir, olha logo se vê o resto. Sim. Não, eu gosto destas coisas Gosto. e para mim é muito importante, sempre estive muito ligado ao crédito à habitação e aos jovens, e tenho 2 filhos que compraram casa há pouco tempo, sei as dificuldades e a ansiedade que cria e pronto, Então, quem mas quiser nada se consegue conhecer sem o esforço. Bruno, ele é gerente do Santander, aqui no hospital, na zona do hospital, venham conhecê-lo, que é um gerente bastante dinâmico e que vos pode ajudar. Venham pedir simulações e créditos sobre Isso mesmo. É, não é? Sem É um compromisso, bom conselheiro que vocês viram pedir agora. situações, tirar dúvidas, esclarecer, estejam à É vontade. um Estamos cá conselheiro para muito isso. consciente. Sim, espero que sim, Pois, isso é muito importante. não fazes um cenário negro, mas pelo menos Não, explicas. não, e tenho os meus objetivos para fazer também, mas Pronto, a gente tem temos que equilibrar, temos que equilibrar, sim. Então, obrigada por Obrigado, teres vindo. tá? Muito bom. Obrigado.